ver, nós estamos na semana dos enganos, né? Dos enganados, dos negados, né? Dos negados ensinos bíblicos. Estamos analisando, tendo uma semana para analisar uma quantidade. Tem muitos outros ensinos bíblicos que a gente dispensa, despreza. Essa teologia que a gente vive, ela esquece, ela joga de lado. Não, Jesus aí está enganado, está errado isso aí, né? Então, por exemplo, já vimos que o ensino, por exemplo, os judeus não são filhos ou povo de Deus. Está lá dizendo, Jesus dizendo, né? Não, mas Jesus está errado. Eles são o povo de Deus. Eles são o povo de Deus. Jesus está enganado aí, não tem nada a ver com Jesus. Entendeu? Segundo, a salvação fora do judaísmo e do cristianismo. Não, se não for cristão, não há salvação. Mentira. A teologia está mentindo. Porque o próprio Jesus diz: eu tenho outras ovelhas fora disso aí, fora desse aprisco de vocês. Que legal, hein? Legal. Depois, Jesus foi bom amigo de pecadores. Não, a gente não pode se misturar com pecadores, a gente não pode estar envolvido nessas coisas, não, porque é pecado, isso ofende Deus. Mas Jesus esteve lá dentro com eles. Jesus, a língua dos religiosos, né? A língua da gente, esse povo metido a nada, né? Criticava Jesus, não, isso aí é amigo de pecadores, isso aí é um beberrão, a língua não parece com a gente? Demais, parece demais com a gente, né? E também o ensino bíblico diz que Jesus não julgava nem condenava ninguém, mas a teologia que a gente tem aí diz assim, não, tem que julgar mesmo, tem que condenar, tem que chegar para todo mundo que não é da nossa crença, da nossa prática, é dizer para ele, vocês estão pecados, vão para o inferno, vocês são idólatras, vocês são isso. Então, Jesus não fez isso, mas a teologia que tem aí, diz para a gente, não, vocês têm que fazer, evangelizar é julgar e condenar os outros, para que eles acordem, para que eles abram os olhos. Só que essa não é a nossa função, essa é a função do Espírito Santo. Se tiver de mudar, o Espírito vai fazer essa obra na vida deles. Como na nossa, né? Que precisamos mudar tanto. Entendeu? Mas não, a teologia que a gente tem diz não. É para você chegar e dizer, você vai para o inferno, porque você é isso, você é aquilo, você é idólatra, você... Nada a ver com o ensino bíblico. Eu não vim, Jesus falando, eu não vim julgar e não vim condenar. Mas eu não, eu acho que eu tenho que julgar os outros e condenar os outros, principalmente se eles não forem da minha religião. A gente não presta. Nem o inferno aguenta a gente. O mundo é que é legalzinho e ainda suporta nós. Né? A gente não suporta eles não, mas eles suportam a gente. Nós somos quase que imprestáveis. A gente usa Jesus para viver exatamente o que Jesus não quer que a gente seja ou faça. A gente não presta. Né? Muito bem. Hoje a gente lembra o seguinte: Jesus cultuou e discordou do judaísmo. Olha, presta atenção nisso. Jesus fez ecumenismo com os judeus. Não concordava com aquela coisa arada toda, não. Nada a ver com Deus aquilo. Nada a ver. Mas não tem problema. Jesus cultuou com eles, Jesus praticou, né? Vamos seguir aqui o que está escrito. Jesus cultuou, discordou do judaísmo. Contrariou muitos ensinos de Moisés, Jesus, diretamente. Antigamente foi dito isso e isso, mas eu, porém, agora vos digo outra coisa. Moisés entendeu de Deus que era para vocês apedrejarem a mulher adúltera. Eu, porém, vos digo que não temos autoridade para isso. Esse é o Deus. Aquele Jeová de Moisés tem nada a ver. Muito bem, então, Jesus contrariou muitos ensinos de Moisés, muito comportamento judeu, e pregou um Deus contrário
ao que entenderam sobre Deus, um Jeová vingativo, sem amor aos outros povos e que mandava apedrejar e desprezar pessoas consideradas desobedientes. Mas Jesus submeteu-se a muitos rituais. Olha só, a gente faria isso? De maneira nenhuma. Se submeteu a muitos rituais, práticas e cultos deles, e com eles, exemplificando um ecumenismo de alto nível. Alto nível, né? Embora a teologia intolerante e prepotente que a gente tem rejeite este ajuntamento com religiões diferentes. Ah, que nada, isso ofende Deus. Ofende Deus não, ofende minha vaidade, ofende meu orgulho. A gente coloca Deus aí como pretexto, mas não ofende Deus, porque Deus ama aquelas pessoas. Do mesmo jeito que ele aceita a gente com as nossas ignorâncias e as nossas infantilidades, Deus aceita também os outros com suas ignorâncias e infantilidades. Não somos essa florzinha cheirosa, não. Somos uma florzinha muito fedorenta. Mas Deus nos ama e Deus nos aceita. Nós é que não fazemos o mesmo com os outros. Entendeu? Muito bem, então essa é a semana, né? Já vimos aqui algumas coisas que negamos, está lá na Bíblia, mas a gente nega. Não, isso aí não tem nada a ver, né? É de Jesus, Jesus praticou, Jesus ensinou, mas não serve para a gente, porque a nossa teologia nos coloca vaidosos, orgulhosos, a gente não pode se misturar com tudo isso que está aí, tá bom? No mês de agosto, aqui, ó, temos o seguinte, hoje é o dia 5, né? Então a gente lembra o seguinte, mês da atenção espiritual aos evangelistas bíblicos, Mateus, Marcos, Lucas, João e também o livro de Atos, que queira ou não queira está dentro desse contexto histórico, né, e doutrinário que os evangelhos têm. Tá bom? Então a gente lembra isso nesse mês de agosto. Vamos ver aqui o dia 5 de agosto, o que é que ele tem para nós, né? O que é que ele comemora, quais os seus comemorativos neste dia. Então está aqui. Dia da conscientização dos eleitores que se dizem apolíticos. Não tem gente que diz assim, eu detesto política, eu não gosto de política. Olhe, ser apolítico é muito pior do que votar errado. É melhor que vote errado, mas ficar indiferente é ignorância. Olha, votar errado já é ignorância, né? Agora, ser apolítico é muito pior. Entendeu? É muito pior. Porque tudo é política. Tudo é política. E você dizer que não gosta de política é você ser indiferente, não é? Aos motivos que lhe atrapalham. Ah, não, mas eu estou bem. Então atrapalha a vida dos outros. Entendeu? Então, o apolítico, se o que vota errado é doente, o apolítico é muito mais doente, tá? Então, hoje é o dia de conscientização dos eleitores que se dizem apolíticos, de relembrar o apoio oficial irrestrito dos batistas e evangélicos à ditadura militar em 1968. Lembrar o apoio irrestrito que a gente deu para aquele bando de criminoso que assumiu o governo do país e matou muita gente. Muita gente. Perseguiu muita gente. Porque não pensavam como eles pensavam. Entendeu? Então, isso não é o caminho. Tá bom? A mesma coisa fizeram com Hitler também, tá bom? Os evangélicos, a mesma coisa que fizeram com o golpe de 64 aqui no Brasil, os evangélicos também na Europa fizeram com Hitler. Abraçaram e deram todo o apoio, mesmo sabendo o que Hitler estava fazendo, mesmo sabendo. E abraçaram em nome de Jesus, tá bom? Estamos estudando isso e vamos ver coisas absurdas no estudo que estamos fazendo, né, durante a semana a respeito disso, né? Quem viver, verá.
porque está lá na pesquisa científica que a gente está fazendo. Então, é dia também da flora sergipana e dia nacional da saúde e da vigilância sanitária, tá bom? Aqui tem orientações de como fazer a vida melhor, várias orientações boas. No testemunho diz assim: busque como ser melhor luz e sal para você mesmo. Como ser melhor luz e sal para você mesmo. Tá bom? E aqui veja, vida de Jesus. Provavelmente, tá bom? Neste dia e mês, dia 5 de agosto, no ano 26 depois de Cristo, lá no outro hemisfério, verão, não era inverno como aqui nesse hemisfério, é o contrário lá, né? Verão, inaugurando o ministério público de Jesus, aconteceu o seguinte evento: o Espírito leva Jesus ao deserto na Judeia para a tentação. Provavelmente foi nesse período do ano que Jesus foi levado, né, para o deserto, para a tentação que ele iria viver no ano 26 depois de Cristo. Tá bom? Depois do nascimento de Cristo. Tá certo? Ok. Sobre a personalidade, hoje é o dia do reflexivo extrovertido, tá bom? O reflexivo extrovertido. E no livro de Malaquias, lá no texto bíblico, uma das mensagens do profeta é: o profeta se volta a dizer ao povo sobre a bênção que eles podem desfrutar quando estão comprometidos em doar e em doar-se a Deus e aos seus propósitos. Quanto mais somos obedientes a Deus, mais somos beneficiados, né, na nossa vida com isso. A obediência nos leva a uma vida mais tranquila, mais pacífica, mais abençoadora, não só para conosco, mas para as pessoas ao nosso redor. Só em a gente ser gente boa, ser bênção para as pessoas ao nosso redor, isso já produz, além de uma alegria interior, menos problemas, né, vão ocorrer na vida da gente. Aqui está no Facebook o culto de hoje que nós estamos realizando. Ele já está aqui, ó. Ele já está curtido por Maria Arideia, Ivete Espíndola e Edneuza Nascimento. Já está curtido por essas anjas, né? Que sempre estão conosco. Aqui tem aquele velho recado: saiba os dois lados da guerra e não só o que os anglo-saxões querem que saibamos através da mídia de sempre, né, a serviço deles, dos interesses deles, tá? Então, saber pelo menos os dois, nenhum dos dois é a fonte ideal, nenhum dos dois, tá? Mas você pode conhecer o que é que um está me contando, o que é que o outro está me contando, e a gente, né, pode tirar uma conclusão ou ter uma ideia, né? Eu gosto muito de fazer isso para poder fazer uma média do que é que está acontecendo, tá bom? Tá aí. O que mais? Pesquisa evangélicos, né? Aquela velha pesquisa que estamos fazendo e ela já está atualizada, já tem novas informações que são passadas para nós. A pergunta é: o que é que você... Aqui, ó. Fomos desafiados a fazer a pesquisa e precisamos de sua participação. Virtudes e defeitos dos evangélicos que você conhece, tá? Então, pessoas que não são evangélicas, elas então estão nos passando, né, virtudes, no mínimo, 5 virtudes e 5 defeitos, né? 5 maus testemunhos que os evangélicos têm dado. Aqui tem um vídeo sobre interpretando uma frase, uma afirmativa de Jesus, outro vídeo sobre o amor, né? Outro vídeo sobre jejum, ele é eficaz para a vida espiritual, tá? Ou aqui é um banner, né, convidando para virem, as pessoas virem estudar conosco o mundo sem cristianismo. Aqui tem aqui falando sobre a pergunta de hoje. Olha aqui a pergunta: por que o cristianismo tem tantas dificuldades com o ecumenismo? A gente vai conversar sobre isso no final do nosso culto, tá? Por que tem tantas dificuldades em relação a isso?
Aqui tem o momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre o verdadeiro culto a Deus. Outro momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre deveria nos incomodar no mundo, não é? Aqui tem o que é um momento do culto de ontem, quando a gente conversou sobre Bíblia. Para ela, o que é ser justo? O que é uma pessoa ser justa diante de Deus? Então a gente conversou sobre isso ontem. Aqui tem o culto de ontem completo, que está lá no YouTube, e aqui o culto completo de ontem, que está aqui no Facebook. Ele hoje não está disponível para as pessoas, mas quando esteve disponível, ele foi curtido por Maria Arideia e a irmã Ivete Espíndola. Tá bom? Então é isso, não é, que a gente tem aqui, né, nesse momento.